sobre o MST. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, João Pedro Stedley, um dos líderes nacionais do MST, fez críticas e ataques. Para ele, o governo Lula está medroso e lento por não ter adotado ações sociais e políticas mais incisivas. Sobre o Sem Terra, Stedley prometeu que o grupo vai aumentar a pressão sobre a população. Por fim, ao comentar sobre a CPI do MST, o líder do Sem Terra afirmou que o colegiado foi formado por questões ideológicas. Cláudio Dantas, como é que você interpreta, Dantas, essas falas do Stedley? Olha, é um jogo duplo aí, né? Eles continuam fazendo pressão no governo para obter o máximo, aprenderam bem, né, com o PT, então eles estão pressionando o governo do Lula para obter o máximo de espaço na máquina pública. Já conseguiram em algumas superintendências do INCRA e querem mais. O MST quer mais, assim como o PT quer mais. Mas a gente sabe que eles estão do mesmo lado. Aliás, o próprio Stedley foi à China com o Lula, o MST indicou uma representante para o Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, né, onde são discutidas as grandes pautas do governo, do desenvolvimento do país. Então eles consideram, o governo Lula considera o MST um interlocutor apto, né, oficial, crível, e não um grupo criminoso, e não um grupo terrorista, como ontem, lá na CCJ do Senado, se aprovou uma lei que vai incluí-los aí nesse escopo. É isso, essa frase, essas declarações do Stedley, elas têm esse objetivo, de pressionar o governo por mais espaço. Não se deve acreditar que o governo Lula é contra o MST. Você tem um ou outro ministro que vê o MST como um problema no momento em que se tenta aproximar o poder público do agro, né? Esse governo atual do agronegócio, que é o grande motor da nossa economia. Mas todas as diretrizes e as decisões do governo atual, inclusive no plano econômico, elas tendem a se afastar do agro. Aliás, é bom que se diga o seguinte: tudo que o Lula está fazendo agora, ele está fazendo com um objetivo de longo prazo. Lembra quando o Dirceu falou que é um governo para 12 anos? Né? Ele vai querer a reeleição, vai querer indicar o sucessor. Então eles têm um projeto de pelo menos 12 anos. Então todas as medidas que estão sendo tomadas agora, elas visam acolher aquele eleitorado que vai garantir a reeleição do Lula. É isso, esse é o objetivo. E afastar e desempoderar e tentar minar aquele eleitorado, aqueles setores econômicos que são oposição. Então o que a gente pode esperar são sempre medidas, e isso inclui arcabouço fiscal, reforma tributária. A gente vai ter tempo para destrinchar cada uma dessas medidas, mas são medidas que tendem a dobrar os setores econômicos que hoje sustentam o país. Por quê? Porque só assim ele vai conseguir enfraquecer o eleitorado que lhe é opositor e conquistar aquele que vai garantir a sua reeleição daqui a 4 anos. Você, Mota, que depende dessas falas do João Pedro Stedley, será que vem aí uma intensificação dessa onda de invasões, Mota? Essa notícia é mais uma oportunidade para a gente pensar um pouco aqui. Invasão de propriedade é crime, mas o MST age impunemente e ainda diz que vai aumentar a pressão. Isso depois de ir à China, da reunião com o Ministério da Fazenda, de indicar chefias do INCRA e de receber convites para compor o Conselhão. De onde vem essa leniência com o MST? É do mesmo lugar que vem a leniência que a esquerda, de uma forma geral, tem com o crime. Olha, a democracia é um sistema frágil e o crime, à medida em que não é combatido, ele se torna cada vez mais forte. A democracia é um sistema de homens livres, mas o crime é cometido por homens que são prisioneiros das suas próprias fraquezas morais e das suas escolhas ruins. Crime é escolha.
O capitalismo é o sistema econômico que mais tirou pessoas da pobreza em toda a história da humanidade. Mas o capitalismo é um sistema frágil, porque ele depende de uma rede de cooperação mútua, baseada na confiança e na segurança. Confiança e segurança. Esses são os dois pilares que o crime ataca. O crime é anticapitalista. Talvez esteja aí a explicação da leniência que a esquerda tem para com os criminosos. Talvez esteja aí a explicação da parceria PT-MST. O que você entendeu disso, Pavinato? Aumentar a pressão, o que é que significa? O que é que o Stedley quis dizer com isso? Eu não sei se ele vai passar cera na mão, martelar o martelão ou aparar pela rabiola. Porque pode ser, além de aumentar a pressão, são essas três coisas, né? Passar cera na mão, aparar pela rabiola e fazer muita pressão. Enfim, vamos ver o que acontece. Mas o ridículo de tudo isso é, lá atrás, já faz algum tempo, porque quando a gente comenta a notícia ao vivo, os dias, as semanas, os meses viram uma pangeia na cabeça da Pangeia, quando a Terra não era separada em continentes, era tudo uma coisa só. Eu tenho uma pangeia temporal. Então eu não sei se faz semanas ou meses que a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que se fizesse cessar, para que se desse alguma medida. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, ele recentemente, né, recebeu da Marvel poderes especiais para criar medidas de condenação, contenção de conduta, mesmo na ausência de lei. Então a CNA pediu para o STF proteger os agricultores brasileiros de futuras invasões. Mas ninguém ouviu falar dessa... Que resultado deu, que decisão foi dada, ninguém sabe nem se foi pautada. Então eu fico imaginando o seguinte: se o MST pode cometer crimes assim, à luz do dia, à frente de uma delegacia de polícia, estando abraçado com o delegado e gritando para quem quiser ouvir: olha, eu estou cometendo um crime, e não acontece nada, isso me leva a... É uma questão muito séria, isso dentro do estudo do direito. O que é isso? Num Estado existem leis, e esse Estado só é democrático se essa lei vale para todos. Tem uma autoridade que aplica a lei. Logo, se um grupo ou um cidadão comete um crime que é previsto nessa lei e é prontamente punido por essa autoridade, ok? Se outro cidadão ou grupo comete um crime diante da mesma autoridade que não faz nada, eu já começo a me perguntar, por mais que esteja na lei aquilo que puniu o cidadão que cometeu o primeiro crime, eu posso chamar, dentro de um Estado democrático, de crime algo que é penalizado seletivamente? Não. Então isso faz ruir toda a estrutura. Eu espero não ter sido muito complexo, mas o fato é esse. Quando o MST comete crimes, e o crime agora é mais uma vez, o Stedley é reincidente na incitação do crime. E nada acontece. Isso leva então a ruir todo o sistema penal. Porque se a lei vale para os outros, à exceção do Stedley, isso só confirma que o Brasil não é uma democracia, mas um Estado de exceção.